Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do KC Porquê. Hoje, gestão da saúde. E para falar desse tema, eu não poderia trazer uma pessoa mais especial. Consultor das estrelas, gestor high ticket. Meu amigo Dário. Querido, muito obrigado por estar aqui. Poxa, obrigado por disponibilizar seu tempo de conseguir dar um espacinho na sua agenda para falar aqui com o nosso pessoal. Limar, eu que agradeço. Quero já parabenizar pelo espaço incrível, profissional, maravilhoso. Marina, mulher. Arrasou, né? Você tá ganhando sorte grande. Porra. E não só o espaço, mas também toda a equipe de suporte que você tem aqui, né? Nós temos você tem um backstage aí maravilhoso. De primeira, parabéns pelo espaço. Porra, e hoje irmão, nós vamos nos divertir aqui um pouquinho e educar essa galera que tanto merece. Essa é a ideia, irmão, bater papo, cara. Vambora. Obrigado. A equipe realmente é fantástica mesmo. O pessoal que fica aqui no bastidor, desde a Juliana até o Joey. Olha lá, o Joey lá, beleza. O pessoal tem que ser assim, depois pode fazer filmagem dos bastidores, você conhecer quem tá aqui fazendo isso tudo acontecer. A gente tá aqui na frente dos holofotes, mas tem uma equipe aqui responsável por isso. Então, assim... Alto nível. Olha que é o consultor Investiu. high ticket. Olha, falando, o judeu me enfiou a mão no bolso e conseguiu fazer um investimento aqui incrível. Desconto. Judeu gosta de desconto. Irmão, olha, eu tenho aqui as perguntas, eu tenho o roteiro, mas vocês sabem que eu jogo tudo pro alto. Eu gosto de imaginar a pessoa que está nos escutando, que ela tá na esteira, correndo, aquele momento que a hora não passa, certo, sabe? Que o tempo anda para trás. Então, e a minha ideia é que essas pessoas começam a ter insights, coisas daquilo que ela pode fazer. Cara, muita dor de crescimento, por que eu não faço? Por que aquela pessoa dá certo e eu não dou certo? Então, assim, eu tento puxar esse tipo de coisa pra gente poder, né, ajudar essas pessoas. Essa é a grande questão. Mas assim, eu queria que quem não te conhece, aliás, você está fora do mundo, você não conhece o Dário. Então, assim, como é que você começou nessa área de gestão médica? Conta um pouco da sua história para a galera. Limark, eu aproveitei uma oportunidade. Eu venho, na verdade, de empresas multinacionais. Trabalhei na Petróleo Ipiranga durante 10 anos. Bacana. E a outra parte da minha vida, eu trabalhei na construção civil. E aí, em 2014, por aí, já começou a Operação Lava Jato. Então, essa nossa área de construção civil deu uma queda muito grande, porque, enfim, as questões que nós já sabemos por aí. Sim. E o que aconteceu? Enquanto a construção civil tinha desacelerado bastante, a área da saúde, estética, voava, crescia, em pleno crescimento. E aí, eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que tinha 5 clínicas no Rio de Janeiro e queria expandir mais. Ela teve 5 clínicas em 8 anos. Maneiro. E ela tinha um projeto de expansão muito interessante. Falou assim, Dário, você não quer conhecer o meu projeto? Eu disse, cara, eu sou da área de construção, eu sou de finanças, né? O que eu tenho a ver com a área da saúde? Né? Mas vamos lá, vamos entender. Limar, eu fiquei surpreso com o projeto. Um projeto incrível, maravilhoso. Um projeto onde podia cuidar da pessoa sempre, né? A pessoa iniciava o processo com eles e não saía mais dali. Resumindo, acabei trabalhando nessa área da saúde. Em 2 anos, abrimos outras 8 unidades, grandes unidades, em pontos bem interessantes aqui do Rio de Janeiro, Niterói, Nova Iguaçu. Então, eu me encantei. E aí eu percebi uma deficiência muito grande, um déficit muito grande. Na verdade, nós vamos falar aqui da área da saúde, que é o nosso core business, só que esta reunião aqui, esse podcast, ele poderia ser muito bem aproveitado por todos os empresários que têm um negócio. Verdade. E esse é o nosso objetivo, fazer com que as pessoas pensem como empresários. E aí eu identifiquei que os médicos, infelizmente, muito estudiosos, trabalham demais, carga horária excessiva, não sabem fazer contas, né? Não sabe, se tiver uma crise como nós tivemos a pandemia, eles não sabem o que fazer. Muitos deles não têm reservas, não sabem lucratividade, precificação. E aí eu entendi esse gap e passei e fundei o Grupo Dália em 2017. Então, hoje nós temos 4 grandes empresas que atuam no segmento da saúde. O que elas fazem especificamente? Uma empresa bem voltada para o high ticket, né? Clínicas e doutores com alto rendimento. Uma outra que é a Clean, que pega lá, assim, inicia o profissional da área da saúde como abrir uma empresa. Qual o regime tributário? Então, básico do básico. Lá. E nós temos a Sandra, que é um projeto interessantíssimo, Limar, que você precisa conhecer. O que a Sandra faz? Hoje em dia tem muito tráfego, e nós vamos discorrer muito aqui sobre esse assunto. Só que o que é feito com esses leads? Então, a Sandra trata esses leads e dá métricas. É o CRM. Então, é o CRM. Então, com indicadores e tudo mais. Então, nós começamos assim.
um gap dessa área entre o aquecimento da construção civil e uma crescente da área da saúde. E aí nós fundamos o Grupo Dário e estamos aí ajudando e auxiliando aí clínicas em todo o país. Gente, vocês não têm ideia do poder que o Dário tem, o potencial que ele tem e a transformação que ele promove nas empresas. Assim, eu sou testemunha, tem vários clientes em conjunto. Então, assim, é bizarro. Eu costumo dizer que assim, os bons se encontram. Os bons se encontram, né? Não tem como. Então, a gente vai... E eu, assim... No caso, o bom é ele, eu vou aprendendo com ele, obviamente. E aí, assim, por que médico, pessoal de saúde, tem tanto problema com gestão, hein? E Marca, assim, eles estudam muito, né? Então, na universidade, na faculdade, tem uma carência de aulas, de matérias, enfim, de gestão. Isso é um ponto. Só que, assim, isso está mudando um pouco, porque depois da formação nós temos inúmeros cursos aí, treinamentos, né? Você é uma pessoa que está sempre preocupada em atender a área da saúde, promovendo encontros bem bacanas. Eu vejo que você tem essa questão acadêmica muito forte, então você promove isso, você abre a mente da galera. Só que, assim, tem essa deficiência que vem mudando e, assim, a carga horária de trabalho deles é muito grande. Então, como gerir? Se ele não consegue, ele não tem tempo. Primeiro, ele não tem a formação, depois ele não tem o tempo. E a cabeça de muitos médicos, de muitos dentistas, fisioterapeutas, enfim, essa galera da área da saúde, é uma cabeça que acaba não evoluindo na gestão, na velocidade necessária. O mundo muda muito. Hoje, nossos clientes têm uma necessidade que há 10 anos atrás não tinha. E daqui a um ano, a necessidade mudou. Então, essa falta de tempo, de se dedicar à gestão, e de conhecer e de gostar também, porque muitos médicos não gostam, faz com que essa engrenagem acaba ficando um pouquinho prejudicada. E quando o médico não busca uma ajuda, ele acaba tendo essa dificuldade, vive ali na mesmice e aí o negócio tende a não dar certo. Eu vejo claramente que muitos médicos hoje eles ficam focados no próximo paciente, mas sem entender a métrica de captação de paciente, sem entender a métrica de experiência do paciente, como fazer a clínica dele ser um negócio. Quando eu fiz esse meu posicionamento de carreira, saindo especificamente de advogado de direito médico para um consultor estrategista e especializados em negócios na área da saúde, eu costumo dizer o seguinte: quando eu converso assim com o médico, falo, doutor, vamos falar um pouco do seu negócio? Vamos. Pô, tá faltando isso. A gente tem várias ideias. Sim. Só que o que falta? Execução. Porra, alguém para colocar em prática. Porque não tem... E aí eu vejo a figura do gestor como sendo fundamental. E já falei isso várias vezes. Eu participo, tenho um insight, a gente monta um planejamento estratégico. Sem execução, não roda, não funciona. E você ter essa pessoa junto, que participa, que dá insight, que troca experiência, que vê aquilo que funcionou ou não, até mesmo de forma empírica, porque já passou por isso, e você contribuir nisso numa linha de discussão. E depois falar, vamos fazer? Vamos. E você colocar isso em prática e trabalhar no operacional, aí você explica porque, já começa a explicar porque umas pessoas dão certo e outras não. Exatamente. Porque todos têm ideia. Todos têm ideia. A grande diferença, o cara é ter força de vontade e conseguir colocar isso em prática. Dentro dessa linha, assim, o cara que entende, está montando a sua clínica, qual seria hoje a maior dificuldade, qual é o maior erro que eles cometem quando eles estão abrindo a clínica deles hoje? Olha, vamos lá. Saiu da faculdade, preciso abrir meu negócio. Muitos deles iniciam aí sublocando o espaço ou trabalhando em outras clínicas com aquele esquema de repasse, também que é interessante falar também. Mas agora vamos lá, estamos no passo de abrir a nossa clínica. Erros comuns. Planejamento. Sim. Planejamento. Que planejamento é esse, Dário? Onde abrir? Que tipo de público eu quero atender? Isso é muito importante. Se fala muito do high ticket, eu quero atender high ticket. Mas, assim, o que é high ticket? Quais são as necessidades do high ticket? O que o high ticket cliente né, espera de você? Você acabou de abrir uma clínica, você pode entregar isso, né? Aí não se preocupa com o custo. Aí tem uma questão de custo ali. Planejamento, o público que eu quero atender e os meus custos. Quanto cobrar? O que eu vou cobrar é suficiente para pagar os meus custos e ainda me trazer lucros? Então, isso é muito importante. Qual regime tributário eu vou escolher? Porque eu preciso ter uma empresa. Sim. Eu posso até trabalhar com livro caixa de uma forma híbrida, isso é uma conversa mais alongada, mas toda essa questão de planejamento é muito importante, porque senão ele constrói algo, se endivida,
e depois não consegue pagar, porque ele não tem ainda autoridade, ele não trabalhou o marketing dele, ele não sabe nem quem ele quer atender. Ele quer o high ticket, mas se comunica de uma forma que o high ticket nem entende, nem se interessa, nem quer. Então ele vai atrair um público de um nível, sendo que a clínica dele é de outro nível. Então, você vai abrir uma clínica, esse é o pior erro. Esse é que as pessoas cometem, não planejar. Então, isso é batata, Limark. Tem que fazer um planejamento. Busque um profissional que você vai conseguir ter um pouco mais de sucesso, mais rápido. Eu concordo 100%. E você sabe o que eu vejo hoje? Assim, muita clareza. E as pessoas não sabem. Até, porque aí pro corte esse negócio aí que funciona, hein? O que todo mundo quer quando sai da faculdade é atender cliente high ticket. Todo mundo quer. Só que eles não sabem o seguinte, não são eles que escolhem o cliente high ticket, mas o cliente high ticket que escolhem eles. Então eles têm que se posicionar numa determinada área, numa determinada forma, para que ele possa ser selecionado por esse cliente high ticket. E aí entra a grande diferença. Como fazer isso? Porque as pessoas não sabem. Ela está entrando, ela está saindo da faculdade, ela acha que fazendo uma dança no TikTok ou ela fazendo uma série de postagens, isso vai fazer com que elas cresçam. Então, e não é assim. Infelizmente, a pessoa vai ter que se posicionar de uma forma para que ela seja elegível para o cliente high ticket. O que eu vejo? O que é um cliente high ticket? É aquele cara que o dinheiro não é problema. Ele tem dinheiro. Então, imagina você fazendo a questão de compra. Você com dinheiro não é problema. Quem você escolhe? O melhor. Sem dúvida. O melhor. Então, o melhor, o cara não vai escolher o melhor pelo que está na internet, pô. O cara melhor é aquele que é referenciado por várias pessoas, como sendo o melhor, sendo um cara referência. E aí eu falo o seguinte, você não pode queimar etapa. Tu tem que estudar. Tu tem que ser referência. Tu tem que ser reconhecido primeiro pelos seus pares. Porque o médico indica bastante. O médico ou profissional de saúde... O cara quando tem a complicação, deu jabu. Quem resolve? Leva nesse cara, que esse cara é o melhor. Referência. É o referência. E é esse cara que as pessoas high tickets vão primeiro olhar. Quando você vai baixando, e as pessoas acabam não entendendo a questão do poder de compra, né? Métrica de compra, métrica de venda. Você consegue ir nichando, que eu falo o seguinte, a pessoa quer o high ticket, mas trabalha para a classe C. Exatamente. Eu quero high ticket, mas vou ter uma clínica para atender em massa. E aí são padrões diferentes. E são riscos diferentes. Padrão de risco diferente, padrão de comportamento diferente, tipos de problema que tem que resolver diferente, formatação da clínica diferente, projeto arquitetônico da clínica diferente. E as pessoas não se dão conta disso. Não se dão conta. E, Limark, muito interessante o que você falou, e é o seguinte, se você, recém-formado, atende um paciente high ticket e tem alguma intercorrência, acabou a sua carreira. Acabou. Então, assim, não queime etapa, como você disse. Nós temos as etapas naturais. Dr. Limark hoje é referência no Brasil. E assim, mas sempre foi assim? Você foi galgando. Não. E hoje você está como referência. Reconhecido pelos seus pares, pelos seus clientes, enfim, até por pessoas de outro segmento. Imagina se você tivesse, logo no primeiro ano, abriu o escritório, um cliente top e alguma coisa, de repente, até fora do teu controle acontece, você se queimou, porque aquele cliente é formador de opinião. É óbvio. Então, gente, nós temos que ter etapas. Planejamento é tudo. E você vai pegando mão. Nós trabalhamos muito com cirurgiões plásticos, dermatologistas. Nós precisamos realmente seguir cada etapa no seu tempo. E as coisas vão fluir. Hoje, no marketing, antigamente nós falávamos que papel aceita qualquer coisa. Você tinha um cartão de visita, você poderia colocar lá, diretor. O papel aceita isso. Sim. Hoje, a internet ela aceita. Se você disser, se auto-intitular autoridade, você não tem essa bagagem ainda. Nem como lidar com os problemas, nem como lidar com os colaboradores. Então, não queime etapas. Sigam um conselho aqui do Dr. Limark. Não queimem as suas etapas. Eu gosto de falar o seguinte, você não tem uma segunda chance para causar uma boa primeira impressão. Você não vai ter. Então, a boa primeira impressão é na primeira impressão. Então, não fale o que você não é. Você pode até projetar aquilo que você deseja ser, mas viva o caminho, compartilhe o caminho. Você compartilhar o caminho gera engajamento, gera conexão. E você vai querer se associar com pessoas que queiram partilhar esse caminho junto com você. Isso é uma ação bem interessante, que aí vai fundamentar a gestão. Falando em gestão, se a gente for dividir assim, em pilares, ou em etapas, ou em itens, quais são os pilares assim, que você considera assim, para o cara ter uma gestão boa, uma gestão eficiente? Bom, gestão eficiente.
processos bem definidos. Eu preciso ter uma gestão. Processo não é processo judicial não, tá? Não vai pensar que... Isso é com o doutor Limar. Processos bem definidos, isso é importante demais. Sim. Escolher o seu time. Dimensionar bem as suas... assim, eu gosto muito de falar isso. Assim que nós iniciamos um processo, um projeto com um cliente novo, né? O que nós fazemos? Colocamos em uma coluna, para ser bem didático, tá? Uma coluna todos os processos que a clínica precisa ter. Essa clínica tem esse tamanho, atende esse público, o profissional está nesse momento. Então, diante disso, dessas premissas, a clínica precisa ter estes processos. E ela hoje tem essas pessoas. E nós vamos conectando. Essa pessoa pode ocupar, trabalhar, pode ser desenvolvida, tem potencial para cuidar desse processo, desse. No final, ou nós teremos sobra de pessoas, o que significa dizer que nós temos mais gente do que nós poderíamos ter, ou sobrará processos, o que significa que nós temos que contratar pessoas. Esse planejamento é muito importante. Que tipo de processo a minha clínica precisa ter? Né? Quais são os pilares? Que tipo disso? Outra coisa, foco no cliente. Focar no cliente hoje, assim, há bem pouco tempo, falávamos da experiência do paciente, da jornada do paciente. Isso não deixou de ser importante. Só que isso já virou comum. Todo mundo proporciona isso. Se você não proporciona ainda, você está para trás. Só que isso não é mais novidade. Já passamos dessa fase. Estamos na fase da conscientização. Por quê? A saúde, infelizmente, ela está virando commodity. Está virando commodity. Sim. O que é isso, virando commodity? É preço, é leilão. Hoje nós temos novos players, que são fisioterapeutas, dentistas, fazendo coisas que antigamente só quem fazia era dermatologista. Eu não estou aqui para julgar esse mérito, eu estou dizendo que nós temos novas pessoas executando serviço que outrora, vamos dizer assim... Tinha uma reserva de mercado. Então, assim, o que acontece? Agora, o que o paciente, para você conseguir fazer um procedimento que ele pode ser R$1.000 e você quer vender por R$5.000, você tem que testar o nível de consciência do teu paciente. Ele está consciente que ele está pagando pela execução excelente do serviço, pela mão da pessoa que faz, e não tem problema nenhum quem cobra 1.000. Só que nós estamos nessa era da conscientização, do nível de conscientização. Então, esses são os pilares. Você ter processos bem definidos, entender os seus processos, que processos você precisa ter, focar no seu cliente, no teu público e conscientizá-lo. Quem trabalha com volume, beleza, é volume. É criar campanhas para que você venda no volume. Quem trabalha com valor, né, com um valor mais elevado, é o nível de conscientização. Então, esses são os pilares importantíssimos para que você tenha sucesso na sua gestão. Eu gosto muito dessa parte, assim, porque, para mim, ela é fundamental. E o nível de consciência é importante porque a pessoa que compra gastando 1.000 é diferente da pessoa que compra gastando 5.000. Então, a régua de comunicação é diferente. Com certeza. A expectativa é diferente. O grau de resultado é diferente. E o valor entregável, a percepção de valor é diferente. Então, tudo é diferente. Aí entra a questão que a gente falei de reserva de mercado, de novos players entrando. Eu sou um cara que eu gosto da concorrência. Por quê? Porque você sabe que uma coisa é boa quando você é comparado com outra. Então, o diferencial ele vem da comparação. Então, em tese, o concorrente te ajuda a ter o melhor produto, ou vender o melhor serviço, ou ser o melhor profissional. Se você não tiver concorrência, aquilo que você tem tá bom, você não precisa melhorar. Então, quando você tem novos players no mercado, irmão, tu vai ter que fazer diferente. Tu vai ter que melhorar, tu vai ter que sair da mesmice. E aí tu vai ter que inovar. Tu tem que buscar novas tecnologias. E é isso a gente vê hoje direto. Na dermatologia, então, direto. Eu tenho visto dermatologia associada com medicina regenerativa. Eu tive um podcast sobre medicina regenerativa, com PRP, com BDRN e assim vai. Por quê? Porque o cara tem que fazer uma coisa diferente. Lógico. Eu não posso fazer mais a mesma coisa. Já dizia Einstein. Fazer a mesma coisa, esperar resultados diferentes, idiotice. Então, isso é uma coisa que acaba sendo interessante. E dentro disso, eu acho assim, quando você tem gestão eficiente, cara, tu tem redução de custo. Se você tem redução de custo e mais capital para investir, você se torna mais competitivo. Então, assim, as pessoas às vezes não dão... E eu acho que tem que ser fundamental isso. A pessoa não sabe a diferença entre despesa e investimento. Não sabe.
As pessoas precisavam dessa educação. E só pegando um gancho, como Manda. você disse, Einstein falou isso. E a Dália fala o seguinte: o diferente não pode ser comparado. Isso é diferente. Exatamente. É diferente. Isso. Então, realmente estamos nessa era. Agora, as pessoas não sabem despesa, investimento. E assim, a educação de finanças, e eu gosto muito disso, porque eu gosto muito de concorrência também, porque a Dália, vocês não vão ver ou ouvir termos técnicos aqui. A minha formação, eu sou MBA em Finanças Corporativas pela FGV, e eu não falo esses termos técnicos, Sim. porque eu estou aqui para servir. Eu e o nosso time, nós estamos aqui para servir de uma forma didática e que dê resultados. Para mim, o melhor processo é aquele que funciona. Exatamente. Então, nós não temos um processo pronto de prateleira onde o Dr. Limark vai contratar e vai ser a mesma coisa para o John. Não, então, assim, não tem. E quando a gente fala de finanças, a diferença de despesa, enfim, de finanças em geral, nós utilizamos com o nosso cliente uma educação de finanças. Ele precisa ser educado. Ele precisa primeiro entender que nós estamos ali para que ele tenha lucro. Todo negócio precisa ter lucro. Está dentro do contrato social. Você não faz um negócio para ter prejuízo, você faz para ter lucro. Mas o que é lucro? Primeiro ele precisa entender o que é o lucro. Faturamento, vendas, isso é vaidade. Eu faturei 1 milhão. Isso é vaidade. Por exemplo, eu trabalhei em 2 empresas, Petróleo Ipiranga, que faturava 1,6 bilhões por mês. 1,6 bilhões por mês. Com uma margem de 1,5. 1,5. Andrade Gutierrez faturava 4 bilhões dentro de um segmento que o nosso era aqui Brasil, né? Faturava 4 bilhões por ano. Só que é uma margem de lucro de 55%. Então, 1 bilhão e meio, 1 bilhão e 600 por mês, o outro 4 bilhões por ano. Parece que o de 1 bilhão por mês é melhor, mas a margem de lucro é muito diferente. É isso que nós precisamos entender. Então, essa educação, despesa, investimento... por exemplo, contratar o Dr. Limark. O que é isso? É uma despesa? Realmente é uma despesa? É uma despesa enquanto ele não tem uma necessidade, um processo, quando ele não tem uma demanda judicial. Quando ele entender que isso blinda ele, consequentemente o patrimônio dele, consequentemente os descendentes dele, ele vai ver que isso é investimento. Então, para começar, é isso. Então, nós analisamos todas as despesas ou todas as saídas e determinamos o que é importante para ele, o que ele pode ser melhorado e o que ele não tem. E essa cultura muito forte de lucro, para que todo mundo entenda definitivamente que faturamento é vaidade, o que manda é o lucro. Eu acho, assim, eu costumo dizer, até quando eu for fazer em consultoria com empresa, com clínica médica que está transformando em empresa, eu costumo falar o seguinte: querido, você tem 3 salários, você só não sabe disso. Você tem o seu salário como médico executor, como profissional que está executando. Você tem o seu salário como gestor, já que você está fazendo trabalho de gestão. E você tem sua distribuição de lucro ao seu salário como sócio. Você tem que ter um DRE, onde você vai estar disciplinado. Você tem que entender que você tem esses 3 salários. Porque quando você decidir viajar e o seu trabalho não pode parar, você sabe exatamente quanto você vai pagar para esse profissional que está lá. Sem dúvida. Quando você entender que você está crescendo e você não consegue fazer mais a gestão da sua clínica, você tem que entender que esse valor está reservado para alguém que vai exercer essa função e já está lá previsto. Então, assim, e você tem que receber a sua bonificação durante o ano por tudo aquilo que você trabalhou, porque você é sócio desse negócio. Então, quando ele entende isso, ele começa a ter uma noção mais vívida empresarial de que, cara, eu não sou empregado de mim mesmo. Porque eu acho isso muito interessante. Porque quando o médico fala, quero ganhar... Você escuta isso direto. Doutor, o que você quer? Cara, eu preciso de mais paciente. Preciso de mais paciente. Eu falo, eu tenho uma saída rápida para você. Sério, Limark? Sério? Vai pro SUS, pô. Vai ter paciente pra burro. Plano de saúde. Pô, vai pra lá, fica lá no SUS. Eu quero atender no SUS, quero atender de graça. Vai lá, vai ter paciente pra burro. Não, mas não é isso. Então não é. Então é o quê? Quero dinheiro. Então é dinheiro. Você quer a valorização que esses pacientes vão te dar através da remuneração que eles acham que você tem. É isso? Então você vai ter que mudar o jogo. E aí, vamos lá. Vamos supor que eu tivesse uma varinha de condão e te desse o poder do que você quer. Então, você quer mais paciente? Está aqui. Mais pacientes que vão te valorizar. Poxa, o que vai acontecer com você? Você tem uma capacidade de atendimento. Então, vamos supor que você atenda 20 pacientes por dia, a sua capacidade máxima.
Bacana? Bacana. Tem um faturamento X. Acabou. É isso. Você viajou. O que acontece com o seu faturamento? Cai. E a sua despesa? Aumenta. Você ficou doente. Então, o que eu estou te explicando? Que você não tem um negócio. Você é um negócio onde você é escravo de si mesmo. Então, para você entender que você tem um negócio, você quer transformar um negócio, você vai ter que entender que quanto menos na operação você ficar e mais na coordenação tática da operação, maior sua chance de lucratividade. Foi assim que o cara saiu de 5 clínicas para 8. Sim. Porque ele não atende nas 5 clínicas. Não, é óbvio. Não dá para fazer. E aí a gente fala, pô, mas eu não consigo fazer isso sozinho. Bacana. Você vai cercar de profissionais que vão te ajudar. Mas só de profissionais na parte de gestão? Não. E aí entra a grande dificuldade que eu vejo. Eu queria saber de você como você lida com isso. Eu quero gerar economia, eu quero crescer. Cara, como é que eu treino então a equipe? Que eu consigo treinar uma equipe enxuta, consigo treinar uma equipe que vai fazer esse negócio funcionar, ou gastando menos, ou tirando a maior performance possível deles. Que é uma das maiores queixas do pessoal é a equipe. É impressionante. Todo mundo reclama. Todo mundo. Como é que você lida com esse tipo de coisa, assim, querido? Quem reclama é quem realmente está descontente, logicamente, com a sua equipe. Mas tem muita galera que está lá em cima e é apaixonado pela equipe. Eu vejo o carinho que você, doutor, trata a sua equipe. Né? Eu dou chibatada nela, mas a chibata é com carinho. A Juliana Papaléu, a Luciana, eu vejo como você trata. Então, você não reclama de equipe porque você tem uma equipe de alta performance. Então, assim, primeiro de tudo, a galera mais antiga, né? O erro da galera mais antiga é fazer o certo durante muito tempo. Era certo lá atrás o relacionamento que nós tínhamos com o nosso colaborador. Hoje, isso mudou. Então, primeiro de tudo, uma equipe enxuta. Uma equipe enxuta é uma equipe comprometida. Eu tenho, então, com certeza, o doutor consegue extrair o melhor da doutora Juliana Papaléu, da Luciana. Você extrai o melhor dela. Não precisa ficar convencendo a trabalhar, a chegar no horário. Então, primeiro é isso. É uma equipe enxuta, é uma equipe que entrega. É uma equipe comprometida. Como eu tenho uma equipe comprometida? Como fazer isso? Dentro daqueles processos, voltando lá atrás, daquele pilar dos processos que eu preciso, o que realmente eu preciso fazer? O que eu posso terceirizar? Hoje em dia, você tem bons terceirizadores que conseguem te entregar com um nível de excelência, desde que você determine métricas e cobre, de uma forma bem satisfatória. E aí vão sobrar os processos que precisam ser feitos internamente. Sim. A tua equipe, e aí tem inteligência artificial, hoje nós temos um privilégio que antigamente nós não tínhamos. Exato. Então, para manter uma equipe enxuta o que eu posso terceirizar, o que eu preciso ter aqui, e o meu time, eu preciso ter uma cultura forte. Cultura. O que é cultura? Não é aquela que fica na parede. Missão, visão, valores para inglês ver. É aquela que você pratica todos os dias. Sim. Que está enraizada na equipe. De verdade. Que a pessoa olha para o Dr. Limar que admira. O Dr. Limar que chega aqui e trabalha pra caramba. Sábado, domingo tem palestra, aí viaja, aí não sei o quê. Quem é que é comprometido que acaba não se espelhando nisso? A pessoa quer mais. E você tem um plano de carreira aqui. As pessoas vão crescendo aqui. Você tem um diferencial, você dá plano de saúde para os seus colaboradores. Sim. Quem é que dá isso? Então, equipe enxuta é aquela equipe que faz mais com menos. Isso é ser enxuto. Só que você precisa colocar dentro da cabeça do seu colaborador. Por quê? O teu colaborador, lá na Dália, nós temos cerca de 18 colaboradores. Eles não trabalham para o Dário. Eu nem coloquei o nome da empresa, o meu nome. É o Grupo Dália. Nós trabalhamos juntos. Eles trabalham para eles. Eu trabalho para mim. E nós trabalhamos juntos em prol de um propósito. Então, a equipe enxuta eu tenho os processos que são feitos internamente, eu não posso abrir mão de ser feito internamente, sim, e eu tenho uma equipe totalmente comprometida. Aí, você não precisa... As pessoas não fazem corpo mole. Eu fico... com a construção civil, ela me deu uma bagagem muito grande. E esses dias, nós fizemos um estudo lá atrás, quando eu trabalhei com construção civil, a capacidade de produção do brasileiro e do americano e do chinês. E eu vou exemplificar bem. Imagine que você veja de cima 2 canteiros de obra. Um canteiro brasileiro e um canteiro americano / chinês. Cara, o brasileiro, ele vai pegar uma madeira lá embaixo, ele que vai pegar a madeira lá embaixo. Volta devagar, no meio do caminho toma um café. Então, assim, o americano está trabalhando. Isso é o quê? Processos bem definidos e uma equipe engajada.
Com isso, você precisa de menos colaborador no canteiro de obra americano e muito mais colaboradores no canteiro de obra brasileiro. E isso faz com que o preço, a gestão, fique muito complicado. Então, se você quer ter uma equipe enxuta, tenha uma equipe comprometida, que compre a ideia, que trabalhe junto com você. Assim você vai ter sucesso. Eu costumo dizer, quando a gente fala de equipe, eu gosto muito de falar da questão da liderança e comprometimento. São dois conceitos que eu gosto de deixar bem claro. Primeiro, liderança é diferente de ser chefe. A diferença é que o chefe impõe a sua liderança, enquanto a liderança exercida naturalmente, ela é dada pelos seus coordenados. Te enxergam como líder, te dão isso daí. E o comprometimento é uma dessas formas de que as pessoas entregam a liderança. E eu costumo dizer que o comprometimento não é imposto, ele é dado. E a melhor forma de você exercer a liderança e ganhar o comprometimento, e eu gosto muito dessa, é a liderança pelo exemplo. Então, eu costumo dizer que no escritório todo mundo trabalha muito. Muito, muito, muito. Não tem, cara, quem vai embora 6 horas não dura muito tempo comigo. Então, as pessoas trabalham até tarde, ou trabalham no final de semana, faz parte. Elas têm um trabalho, elas têm uma missão a cumprir, têm que cumprir a missão. E eu costumo falar o seguinte, todas elas sabem, todas, que ninguém trabalha mais que eu. Ninguém. Então, assim, cara, me matei de trabalhar hoje. Eu não trabalhei mais que o Limark. Todas elas sabem disso. Então, isso dá uma sensação de conforto para elas, porque, poxa, eu não estou sendo explorado. Ele não está de férias, viajando, não sei o quê, e eu estou aqui me matando. Não existe isso. E a outra coisa também que faz fundamental é crescimento conjunto, senso de corpo, senso de pertencimento. Então, isso são noções que às vezes até parece que o home office tira, mas você tem hoje ganchos de você conseguir manter isso daí, que gera esse tipo de comprometimento. Numa clínica, talvez seja um pouco mais complicado, eu entendo isso, porque qual criança nasce e fala assim com 7 anos, 6 anos, 8 anos de idade, o que você quer ser quando crescer? Quero ser secretária. Quero ser secretária de uma clínica médica. Eu quero ser SD. Eu quero ser auxiliar de serviços gerais. Não existe isso. Não tem. Não tem. Então, essa pessoa está ali não é por escolha. Ela não está. Diferentemente de alguém que vai trabalhar na parte de finanças. Alguém que vai se formar advogado, vai trabalhar na história. É diferente. Então, para você gerar esse engajamento para essa pessoa, tu tem que fazer alguma coisa diferente para ela. E aí, o que a gente pode fazer diferente para ela? Fala, cara, você está num lugar que vai te proporcionar sustentar sua família, crescimento, estabilidade, segurança. E você está participando de algo maior, onde você pode crescer também para não tirar a estagnação. Só que aí você tem que ter um conceito onde pessoas se importam com pessoas. Eu vou te falar que um dos projetos que nós estamos falando, e eu queria saber a sua opinião sobre isso, eu hoje tento tirar muito de pessoas e colocando muito IA. Eu estou substituindo muito pessoas por IA. Por quê? Você vai ter o mesmo trabalho de treinar a pessoa e treinar IA. A metodologia de ensino praticamente é a mesma, só que você tem a IA fazendo em tempo integral e sem todo o estresse, muitas vezes, que você tem uma pessoa. Como você enxerga essa substituição de pessoas por IA dentro da sua prática? Como é que você está vendo isso? Olha, a inteligência artificial ela veio para ajudar. E ajuda muito, bastante. Só que, assim, dentro do nosso negócio, que era da saúde, o ser humano ele ainda é muito importante. Então, acho que nós não podemos exagerar. Sim. Né? Por exemplo, scripts. Você envia uma mensagem para uma área da saúde, dependendo do que seja, uma doença, às vezes, e vem um robô te respondendo. E hoje a correria que nós temos... Você quer alguém que resolva logo, imediatamente, o seu problema, mas você antes quer tirar uma dúvida. Então, acho que dentro do negócio que se tem, você tem um negócio de plano de saúde. Acho que cabe bem, sabe? Acho que fica legal. Você tem um high ticket, onde as pessoas vão... precisam de uma atenção especial. Eu já acho que não cabe. Então, acho que sim, ajuda, mas não podemos exagerar. Eu gosto muito do tete-a-tete. Eu gosto muito da pessoa que... Posso te mandar um áudio? Tem gente que adora áudio, tem gente que não gosta de áudio, mas olha só, uma coisa que você quer muito, uma tecnologia que você viu no Instagram do doutor e você quer tirar uma dúvida, e eu, doutor Limark, estou aqui para te atender.
Como o senhor quer que eu te dê essa explicação? Eu escrevo ou envio um áudio? Eu vou enviar um áudio, o tom de voz, você vai sentir que eu estou sorrindo. Eu gosto muito disso. Então, acho que nós podemos utilizar e devemos utilizar com moderação. Concordo plenamente. Eu vejo hoje, a IA é uma ferramenta absurda. Tem IA que responde áudio, tem IA que manda áudio, tem IA que manda vídeo, tem um avatar da pessoa. É bizarro. Então, assim, mas exatamente isso. Depende do propósito, depende do projeto, depende da forma de uso e para quem você está usando. O que eu vejo é talvez um uso indiscriminado, como se fosse solução para tudo. Uhum. E falando de solução para tudo, tem uma pergunta bem interessante, a questão da agenda. Cara, eu vejo muito com agenda e perda de produtividade de agenda, de agendamento, e talvez as pessoas estejam usando muito a IA por conta disso, pelo time de resposta, você perder questão de agenda ou fazer confirmação de agenda. Essa hoje, dentro da parte de produtividade, agenda, agendamento, seria ainda um grande calcanhar de Aquiles? E muitas vezes a pergunta é assim, como resolver isso, né? Sim. Gente, às vezes a solução não dá uma engenharia, não. Às vezes a solução é simples. Por exemplo, tempo de atendimento. Nós temos doutores que ficam 2 horas com o paciente. A capacidade dele de atendimento faz o quê? Acontece o quê com o agendamento dele? É reduzida. Né? Eu acho que 1 hora, 1h30 é um tempo razoável para que você possa tirar. Né, ou que esteja remunerado por isso. Ele entra no cálculo e fala, beleza, eu gasto 2 horas no paciente, mas a minha consulta não pode ser menos que tanto. Ou só se for assim. E uma outra coisa também é o seguinte, a agenda produtiva. Nós defendemos fielmente a agenda produtiva. O que é a agenda produtiva, Dário? Imagina o doutor é um cirurgião plástico ou um dermatologista. Só vai atender naquele dia retorno. É o dia inteiro de retorno. Eu acho isso horrível. A motivação que você tem... Ou então, o dia inteiro, primeira vez. Cara, a primeira vez é um momento que você está conhecendo o paciente. Te exige uma energia maior. Final do dia, como que o Dr. Mark estará? O Dr. Limark não, porque ele é incansável. Né? Bem incansável. Mas até o Dr. Limark... Não, cara. Assim, meu momento criativo é de manhã. De manhã. Então, assim, isso é uma agenda produtiva. Isso é uma agenda inteligente. Isso é uma agenda onde você pensa o seguinte. Cara, de manhã, coloca paciente a primeira vez, onde nós vamos faturar. Todo dia tem que ter entrada na minha clínica. Eu não posso ter um dia perdido só de retorno. Eu preciso produzir. Então, eu tenho retorno e eu tenho também... atendimentos de primeira vez. Eu acho esse modelo bem interessante. Gosto. A segunda é a valorização da agenda. Hoje nós temos muitos pacientes que cobram antecipado, né? Uma taxa de sala. Tem gente que não. Tem uma polêmica esse negócio. Uma polêmica enorme, que essa polêmica eu vou deixar com os especialistas. Mas o fato é, valorização da agenda, sobretudo aqueles pacientes, aqueles clientes que têm agenda muito para frente. Liga hoje, março, só tenho agenda para setembro, outubro. E aí, será que a pessoa esqueceu? Então, valorizar, manter essa conexão com o Dr. Limar, que agendou, olha, sua consulta está chegando, olha, não sei o quê. Sabe, essa confirmação da agenda, esse lembrete. Trabalhar a parte de tempo de agenda também e essa agenda produtiva eu acho que são interessantes para que valorize um pouco seu agendamento. Dário, eu gosto muito dessa questão da agenda produtiva. Sabe por quê? Porque você entra no conceito de neurolinguística, para mim, fantástico. Você acabar se conhecer. E aí, como é que funciona isso? Qual é o seu melhor momento para você, que são mais criativo? Para mim é de manhã. Então, esse vai ser o momento que você vai ter a primeira vez. Você não vai ter a primeira vez à tarde e muito menos no final do dia. É de manhã. Tá. Qual o momento que você está com sono? Que no momento dá uma baixa de energia. Pô, então, esse momento aí, a gente vai sair, tá fazendo uma atividade mais física, talvez um procedimento, alguma coisa, algo que seja motor, para você poder acordar e despertar. E no final do dia, cara, no final do dia que você está cansado, quando você estiver cansado, você não vai fazer mais nada operacional e nada que requer atenção. Então, você vai começar a fazer trabalho manual. Trabalho simples. Então, você vai fazer uma outra coisa ou simplesmente você não vai trabalhar mais. Cansou, para. Cansou, para. Porque você não está sendo mais produtivo e essa hora extra que você está se dando ou você está se cobrando, ela está gerando prejuízo. Porque é um trabalho que você não está fazendo com atenção, vai te gerar um prejuízo, vai te faltar a capacidade cognitiva de fazer um raciocínio lógico, que você tomaria nós tomamos decisões diferentes baseado no nosso humor, na pessoa que passa o recado e no horário do dia.
Sem dúvida. E batata, com todo mundo é assim. Dependendo de quem passa, no momento que passa e na hora do dia que passa, a sua decisão é diferente. Então, se você sabe disso, você vai tomar decisões somente em determinada hora do dia. Acabou. E outra, só uma pessoa vai te passar o problema. É lógico. Lógico. É só uma pessoa, acabou. Então, assim, e aí, isso daí, os grandes CEOs, todos eles fazem. Todos eles fazem. Então, assim, quando a gente começa a entender nesse modelo, aí você começa a implementar vários tipos de ferramentas de consultoria estratégica, porque isso é estratégia. Aí, o que a gente faz? Desenvolve isso. O que a gestão vai fazer? Beleza, eu vou arrumar para você ter uma agenda produtiva. Sem dúvida. Nós não permitimos que os nossos clientes operem, vão ao centro cirúrgico de manhã e consultório à tarde. Isso não existe. Você passou um pouquinho do tempo, você vai com a cabeça assim, pensando na cirurgia ainda. Como você vai ter energia para encantar aquele paciente de primeira vez? Não pode. E o diferencial é uma cirurgia por dia. Ele estuda seu caso. Então, assim, valorizar o tempo, isso é uma agenda positiva e se torna uma agenda produtiva. Então, isso que é importante. E aí você vê, parece bobeira, né? Mas como isso faz a diferença? E aí você não entende, porque as pessoas esperam que a gente dê grandes soluções. Meus amigos, os grandes resultados vêm do conjunto de pequenas soluções. Não existe uma grande solução para um grande resultado. São pequenas soluções essas que, em conjunto, vão te proporcionar grandes resultados. E aí, esse tipo de situação, exatamente do que fazer, quando fazer, cara, que, é o que resolve. É o que muda o jogo. Game changer. Game changer. Querido, ferramentas. Diga. Ferramentas. Como é que você entrega, assim, KPIs para os clientes de vocês? Como é que você... Quais são, assim... As pessoas, quando te contratam... Eu sei porque eu passo por isso. Exatamente isso. Muitas vezes geram grandes expectativas. Como já dizia o Homem-Aranha, como tio Ben para o Homem-Aranha, grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Então, as pessoas geram grande expectativa. Como é que você fala, como é que você faz, quais são os entregáveis, como é que você demanda esse KPI, como é que você trabalha com ferramentas, o que você faz isso junto com os profissionais, com os médicos? Olha, importante dizer o seguinte, KPI são os indicadores. Sim. As pessoas confundem muito indicador e meta. São coisas diferentes. Uhum. O que é um indicador? É um dedo, você aponta. O velocímetro está em 60 km por hora, isso é indicador. A meta, eu quero ir a São Paulo e a minha meta é manter uma velocidade contínua, olha a física aqui, em 100 km por hora. Então, meu indicador aponta 60 e a minha meta, 100 km por hora. Vamos lá para o que você perguntou. Eu gosto muito de um indicador e definir uma meta. Primeiro, indicador de lucratividade. Primeira coisa, eu tenho negócio na veia. Eu olho para uma clínica, eu quero que ela dê lucro. Sim. É isso que eu quero no final do Quando dia. você fala lucratividade, o líquido ou o bruto? O líquido. Beleza. Líquido. Você vendeu 100, ficou com 40, ficou com 60. É isso. Primeiro, qual é? Então, esse é um indicador. É diferente de receita, tá? Receita é uma coisa, diferente. Isso aí. Só porque eu deixar isso claro, pessoal. Isso claro pra galera. Então, assim, qual é o teu indicador de lucratividade? Isso é um. E aí nós definimos uma meta. Ou vários outros. Taxa de conversão. Isso é importante demais. Você precisa ter quantos leads você precisa, o marketing precisa entregar para que você se transforme em consulta. Então, você faz uma engenharia reversa e você aponta para o marketing e diz o seguinte, olha, minha taxa de conversão é de 10%, eu preciso de 50 consultas, então eu preciso, lógico, de 500 leads. E por aí vai. Né? Então, taxa de conversão também é outro indicador que eu gosto muito. Um outro indicador, ticket médio. O ticket médio é maravilhoso. Quanto cada paciente te entrega na clínica. Você vende, assim, você tem um ticket, vamos botar um ticket bom de dermatologia, tá? R$9.000. Cara, mas tem gente que só consome um Botox. R$1.800. O meu ticket médio é de R$9.000 e eu tenho gente que consome R$1.800. Então, assim, por que essas pessoas não consomem outros serviços nossos, da nossa clínica? Então, o ticket médio é algo que eu gosto bastante. E eu gosto de um indicador que quase ninguém vê. Oportunidades perdidas. A minha taxa de conversão, quanto eu converti? Todo mundo quer esse número. Mas e o que eu não converti? O que eu faço com ele? Então, assim, uma taxa de recuperação, uma taxa de utilização de serviços é muito comum. Você tem, Dr. Limark, aqui vários serviços. Sim. Né? Graças a Deus.
Quantas pessoas só consomem um serviço seu? Mas eles precisam dos outros. Eles estão consumindo em outro lugar. Então, isso para mim é muito importante. Oportunidades perdidas, orçamentos não fechados, todos esses indicadores eu gosto muito, eu acho que é importante para qualquer negócio. E o primeiro é a lucratividade. Cara, eu vou te falar que eu compartilho com você. Eu gosto assim, primeiro eu vejo também lucratividade. Vejo. Depois eu vejo taxa de conversão. Terceiro que eu vejo é taxa de primeira vez. Taxa de primeira vez. Novos entrantes. Bom. Porque se eu vejo que o cara pode estar ganhando muito, pode ter uma versão alta, mas se o índice de entrantes está caindo, esse cara vai ter crise daqui a muito pouco tempo. Então esse índice para mim de primeira vez tem que estar alto, tem que estar bem alto. Então assim, está com uma entrada constante e ou aumentando constante. Eu vejo também a questão do marketplace, de outros negócios para poder vender. Eu acho isso muito, muito importante. Recuperação, aí vou falar aquelas siglas todas, o LTV, aí você consegue mexer, perfeito. Acho isso bem. Aí entra a questão. Beleza, você estabeleceu metas, você estabeleceu os indicadores. Vamos trabalhar com esses indicadores? Uma coisa eu acho que é legal. Eu não trabalho com todos de uma vez só. Eu trabalho com um, depois eu vou trabalhando no outro, que não dá. Até porque você só trabalha com taxa de conversão se você está tendo lead. Se você está tendo lead, você vai avaliar o marketing do cara, se o marketing do cara está entregando ou não. Se o cara estiver entregando um lead de 120 leads e o cara está convertendo 15, você vai mexer no script, vai lá no CRM. Então, assim, você não consegue planejar a colheita se você não tem ferramentas. Não consegue. Tá. Como é que você faz quando você fala, irmão, seu marketing está errado, tem que implementar o CRM, você tem que mexer nisso aqui. As pessoas hoje estão entendendo isso melhor, estão aceitando isso melhor. Como é que você gerencia isso? Você chega lá e fala, irmão, tu não vai crescer, porque você não tem nada, querido. Nós temos que investir. Mas só que para você ter isso, é mais tanto que tem que investir. Não tenho dinheiro. Que você vai falar, não tem. E aí? Bom, é o seguinte. Primeiro, a demonstração. É o WhatsApp. Pegar o WhatsApp da pessoa e mostrar, olha como estão suas respostas. Para quem tem lead, para quem já tem marketing. Você já tem marketing, existe uma taxa de conversão, vamos colocar assim, de mercado. Tá? Existe uma referência, existe um indicador, que é um indicador que ele vai variar de paciente, de valor de consulta. Sim. Então tem todo... Gente, não existe uma receita pronta. Hoje, neste momento, acontece em Mônaco um congresso, um dos maiores do mundo. A galera chega de lá cheia de ideias. Né? Cheia de ideias. Isso é bom. É bom demais. Gente lá, cara. Isso é bom demais. Isso é bom demais. Só que é o seguinte, o que vale para um não necessariamente vale para o outro. Então, esse é o primeiro ponto. É um serviço personalizado. E aí, quando você criou, claro que você olha o mercado e olha o seu momento. Então, você tem alguns indicadores. E aí você chega para o seu cliente e diz o seguinte, olha, e esse serviço aqui não está sendo bem aproveitado. Olha aqui como estão as respostas do WhatsApp. Isso é um primeiro ponto. Quando ele não tem lead, quando ele não tem marketing, como convencer? Ele dizendo que não tem dinheiro. Novos entrantes, eu gosto muito de indicação, boca a boca. Eu acho que isso não morre nunca. Nós temos duas formas de trabalhar, né, isso. O marketing da porta para fora, que é o tráfego, social media e tudo mais, e da porta para dentro, que é o quê? Indicação. O que acontece quando uma pessoa indica a outra? O que você faz por ele? Nada. Quando um médico te indica, um colega, você finge que não sabe? Né? A avaliação 5 estrelas, isso é importantíssimo. 5 estrelas, importantíssimo. Você provoca isso dentro da sua clínica? Talvez não. Então, assim, você abre a clínica no improviso, isso acontece muito. Eu abri a porta da minha clínica, hoje seja o que Deus quiser. Não, tem que ter uma reunião, começo do dia, e falar o seguinte, gente, olha só, hoje nós temos 10 pessoas aqui, 10 atendimentos aqui, eu preciso de pelo menos 3 avaliações de 5 estrelas. Então, é fazer o trabalho interno, importante, e fazer o trabalho externo. Nós convencemos isto mostrando os números para o paciente. Olha, você está sem novos entrantes. Você viu que você não tem indicação? Vamos fazer os dois trabalhos ao mesmo tempo? O da porta para dentro e o da porta para fora? E aí avalia, negocia, dá um prazo, acompanha com métricas e aí isso funciona bem. O convencimento, quando a gente aponta os números, você está aqui, há quanto tempo você está aqui, você não sobe, você não cresce? O que nós vamos fazer? São essas sugestões. Estou pensando. E o pessoal que joga contra? E os médicos que em vez de botar, falar, cara, estou fazendo, ou então vou fazer...
aponta o dedo. Não, você que tem que fazer, você que não está fazendo. É um trabalho em conjunto. Como eu disse, nós trabalhamos com o médico. Neste momento, ele é o paciente. É só fazer uma pergunta para ele. Se você atende um paciente, coloca aqui a prescrição e ele não segue, a culpa é de quem? Assim, a gente não trabalha buscando culpas, nós trabalhamos buscando soluções. Só que, assim, muitas das vezes eles jogam contra. O Dr. Limark é o seguinte: o motivo de jogar contra, fazer o certo durante muito tempo. O mundo mudou. É isso que é importante dizer. Né? O mundo, você tem cliente de tudo quanto é momento. Você tem clientes há 20 anos, você tem clientes que têm 30, 40 anos de clínica. Então, assim, ele fica fazendo ainda do mesmo jeito, isso já deu certo lá atrás. E isso é jogar contra. Falando nisso, concordo plenamente. Falando nisso, o momento de expandir a clínica. Quando chega a famosa dor do crescimento. Tem algum momento que você fala, pode crescer, vamos crescer? Tem algum indicador? Como é que você avalia isso? Tem. Primeiro, assim, temos alguns indicadores. A sua demanda está crescente? Você tem novos entrantes? Uma taxa constante de novos entrantes? Isso é um bom indicador. A sua taxa de ocupação está alta? Caramba, eu não consigo mais atender, eu tenho poucos pontos de atendimento, eu quero alavancar o meu negócio. Por exemplo, eu sou um dentista, eu só tenho 2 cadeiras, eu preciso de 3, eu preciso de 4, 5. Então a minha demanda cresceu, a minha taxa de ocupação está bem alta, ou eu quero incluir um serviço novo. Eu quero incluir um serviço novo. Eu sou dermatologista e quero incluir o capilar. Eu sou cirurgião plástico, mas eu quero também ter cosmetria aqui na minha clínica. Então, assim, você vai diversificar os seus serviços. Isso também é um ponto. Ou o seu paciente está reclamando, de repente, realmente o seu local é tímido, é pequeno. Você já fez uma transição de público, já não cabe mais. A sua recepção é uma recepção desconfortável. São indicadores. Não é crescer por crescer, a não ser que realmente você roda NPS financeiramente. Oi? Você roda NPS para isso? O NPS é o seguinte: o NPS ele precisa ter, e eu gosto muito de ouvir os pontos negativos. Eu também. Isso que faz crescer. O tapinha nas costas e tal, isso é bom, porque nós estamos no caminho certo. Só que nós temos que ouvir os nossos pacientes, isso é um indicador. Se você poderia ter uma sala a mais. Acontece, às vezes, de ter 2 médicos atendendo ao mesmo tempo com públicos diferentes. Então tem que ter uma salinha VIP. Isso é um indicador para o crescimento. E o NPS também. Olha, tá pequeno, cresce, ouça o seu paciente. Isso é uma joia, é precioso. Quando ele fala para você uma dor dele, que te dá a oportunidade de melhorar. Vou tocar num ponto que é ponto de muita convergência nossa e de muito embate. Não embate nosso, mas que a gente sofre muito com isso. É quando o médico quer fazer alguma coisa que tu sabe que não pode. Ou quer fazer um marketing antiético, ou ele quer ser mais agressivo, quando ele está fazendo alguma coisa que você fala, puta, não dá certo. Como é que você faz nesse tipo de caso? Volto à questão da cultura. Aquela cultura que não só está escrita na parede. Todo mundo coloca, eu sou capaz de apostar que todo mundo coloca segurança lá. Segurança, né? Então é praticar a cultura e educar o paciente. Por exemplo, um assunto muito polêmico, que graças a Deus a Receita Federal mudou isso, que é emissão de recibos. Muitos pacientes queriam recibos fracionados. Sim. Eles vão fazer uma toxina e querem 2 recibos de consulta. Isso é antiético. Isso não pode acontecer. É polêmico, mas não pode acontecer. Sim. Eu vou te fazer um Pix aqui, mas eu não quero a nota fiscal. Isso não pode acontecer. Então, primeiro, você tem uma cultura de transparência, de ética. A Dália não atende clientes que só negam. Não atende. Você pode ter essa desorganização antes da Dália. Depois eu vou te ajudar a recolher o imposto na alíquota correta, para que você durma tranquilo, para que você realmente não precise disso. Então é educar o paciente, é ter uma cultura forte, porque um pilar nosso, o Dr. Limark, inegociável é a sustentabilidade. Nós temos clientes de 5 anos, nós temos clientes de 6 anos, clientes que cresceram, clientes que nos indicam. Por quê? Porque isso é ser sustentável. Né? Nós trabalhamos com a parte comercial também, mas o financeiro é muito delicado. Eu não posso brincar com o dinheiro das outras pessoas. Então, o que eu estou dizendo aqui, que para mim é inegociável e realmente
O médico tem que fazer com o paciente. Olha, isso eu não faço. Olha, isso eu faço. Olha, eu não vou colocar antes e depois de uma pessoa que nem autorizou. Eu não vou pegar fotos de outras pessoas, de outros médicos e vou postar no meu. Então, assim, ser ético é importante demais. E a sua equipe enxerga isso. A sua equipe entende. A sua equipe te conhece. Sabe o que você é capaz de fazer e o que você não é capaz de fazer. Então, assim, eu sigo nessa linha, onde tenha realmente uma cultura, missão, visão e valores praticados diariamente. Sabe, assim, que eu estou recentemente aprendendo a despedir paciente, eu despedir cliente. Isso é. Eu sempre tive muita dificuldade com isso. Mas você acha que a gente vai ficando velho? E a gente vai começando a perceber, eu disse isso até num outro podcast, de que eu gosto hoje de uma coisa chamada ambiência. Então eu quero estar num ambiente onde as pessoas têm o mesmo princípio, os mesmos valores, a mesma visão que eu, que pensam da mesma forma do que eu, e que principalmente compartilham das mesmas coisas do que eu. Então eu não vou estar, e eu não vou aceitar, por exemplo, que o meu cliente fale como eu tenho que fazer. Isso eu não aceito, porque eu não sou funcionário. As pessoas entendem. Eu não fechei um contrato recentemente porque eu me senti numa entrevista de emprego. Eita! Não, a pessoa chegou para mim e falou: não, eu gostaria que você me indicasse uma pessoa para eu poder perguntar sobre o seu trabalho. Eu falei: minha querida, presta atenção. Eu não vou fazer isso. Por várias razões éticas, mas eu vou te dar uma razão principal. O que você está me pedindo não funciona, porque se eu fosse fazer, eu ia te indicar alguém que falasse bem de mim. Não faz sentido. Eu acho que você não está pronto a me contratar. E está tudo bem. Está tudo certo. Você não está no momento, coisa e tal. Então, assim, é uma coisa que eu comecei a verificar, de que a pessoa não me contrata para que eu possa ensiná-lo a fazer errado. Eu quero fazer errado e não levar culpa. Eu quero fazer errado e me dar bem. Não existe isso. A pessoa me contrata porque ela quer crescimento com segurança. Ponto. Ela quer ter um negócio. Ela quer entender. E por isso que vocês que não sabem, a gente tem muita parceria exatamente por conta disso. Uma das minhas indicações é o Dário. Foi quando eu vi, irmão, não dá. Não dá. Vamos colocar. Dani, foi assim, lembra? É muito isso assim. Sim. Falei, cara, não dá. Então, assim, vamos começar, vamos organizar. E aí você consegue chegar lá, e aí a questão da ambiência, a gente está pensando a mesma coisa, e você implementa a metodologia dos caras. Com visão, com valores, com princípios, com ética. Para o cara poder fazer um crescimento sustentável, um crescimento que ele possa se orgulhar e entender a história e o caminho dele. As pessoas acham que pagar imposto é errado. Não, em pagar imposto é certo. Você tem que pagar imposto. Porque você só consegue provar renda com o imposto que você paga. E você tem várias séries de benefícios. Agora tem que pagar certo. Lógico. A questão não é pagar o imposto, é pagar errado, é pagar muito do que você poderia pagar. Você pode pagar menos. E aí você tem estratégias para isso. Então hoje eu vejo muito essa questão de que a consultoria pode ser jurídica, financeira, de gestão. A consultoria é diferente de um vínculo empregatício. Não há uma hierarquia. Há um confronto de ideias onde uma pessoa propõe, a outra aceita ou não. Só que a partir do momento que ela não aceita o que eu falo, me dá também a opção de aceitar se eu quero ficar com ela ou não. Exatamente. E tá tudo bem. Zero. De repente eu não vou fazer aquilo porque não há uma congruência de ideias. Isso é importantíssimo. Isso é tão sério, tanto aqui, né, que eu tenho certeza, doutor Limarque, quanto na Dália, que nós temos um dos pilares. Nosso contrato não tem nenhum tipo de fidelidade. Você pode cancelar um dia depois, porque eu também quero ter esse direito. É isso aí. Então eu não quero que ninguém fique amarrado por força de um contrato, de uma cláusula, 6 meses, 1 ano. Isso não existe. Isso não existe. Nós trabalhamos com um propósito. E aí, quando a gente acerta, isso nos capacita a ter um tipo de cliente que entende seu trabalho. E aí vem o nível de consciência. O nível de consciência. É claro, né, doutor, que nós aceitamos alguns riscos calculados. Sim, claro. Hoje no Brasil nós temos que ter. Agora, eu já vi médico chorar porque recebeu uma autuação de imposto. Chorar. Porque você não pode alegar para a Receita Federal que você não sabia que tinha que pagar imposto. Isso não existe. Eu não sabia. Ou botar culpa em alguém, no contador, não sei o quê. Não existe isso. Então, por isso que eu prefiro abrir mão do cliente, com todo o respeito, né, a ele, mas não seguir nesse caminho que eu sei onde é o final. Porque a pessoa que tem esse pensamento, ela tem outros pensamentos que vão
que são congruentes com esse de sonegação, e a gente realmente está fora disso. Eu gosto de falar o seguinte: nós somos o que praticamos. Nós somos aquilo que praticamos. Então, assim, se eu falo para ele fazer certo, é porque eu tenho que fazer certo também. Lógico. Então, não tem essa. Não tem, comigo que eu falo, não tem mais ou menos. Ou você vai trabalhar comigo no alto padrão, porque eu entrego o alto padrão. Ou tá fora. E tá tudo certo. Tem lugar para todo mundo aqui. Zero. Querido, finalizando. Diga. Já? O tempo, irmão. Voa isso. Negócio. Você pensa o quê? Se você tá na esteira até agora, tu para dessa esteira, irmão. Tu tá cansado já. Emagreceu muito, pelo amor de Deus, hein? Então, assim, eu queria que você desse pro pessoal, assim, 2 conselhos, cara, para quem tá assistindo a gente, que tá assim, fala, cara, eu preciso disso. Como é que eu faço? Assim, como a pessoa pode... Primeiro, a descrição do Dário vai estar aqui, vocês vão ter acesso a ele, só mandar mensagem, a gente vai encaminhar, mas para essa pessoa que tá assistindo a gente, falando, cara, como é que eu sei que eu posso contratar o Dário? Como é que eu sei que tá no meu momento? Como é que eu sei que agora é minha vez? O que você falaria para essa pessoa? Se você é um médico, um profissional da área da saúde e quer realmente crescer de uma forma correta, ou já é grande, atingir um patamar já bem considerável, mas quer ter tranquilidade de dormir todas as noites e saber que as suas questões fiscais, tributárias, contábeis estão em dia. E se você quer também ter um público cada vez mais afinado com o seu propósito, uma equipe cada vez mais engajada, é o Grupo Dário, ele pode te ajudar. Nós temos esse trabalho, esse segmento nosso, é um segmento que nós temos um carinho absurdo, porque nós, como de empresário para empresário, nós entendemos a sua dor. Nós passamos por isso também, só que nós temos o remédio, nós temos a solução, porque a nossa formação é essa. São mais de 28 anos trabalhando. Então, se você quer ter uma empresa sustentável, com uma lucratividade, é só falar com a Dália. Dr. Limarque, nós temos um prazer enorme de dizer que todos, sem exceção, todos os nossos clientes cresceram. Todo ano. Seja por nova demanda ou ajuste de valores, porque isso é interessante também, todos os nossos clientes têm uma lucratividade maior ano após ano. Eles crescem. Não tem crise, não há crise que resista à força do trabalho, e é isso que nós fazemos. Cara, fantástico. Meus amigos, é isso. Assim, eu só tenho a agradecer ao Dário, fantástico. Eu sou testemunha de tudo que ele está falando. A gente tem várias clínicas em conjunto. Sim. E a gente entende que, assim, que a união de forças, de mentes brilhantes é que fazem, e que o benefício é realmente daquele profissional que consegue contar com essas pessoas e deseja andar no caminho certo. Então, quero agradecer, Guilherme. Muito obrigado. Eu te agradeço, meu amigo. Tamo junto. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito sentido. Se você gostou, pelo amor de Deus, né? Curte, compartilhe, dá aquele like aqui. E se essa mensagem faz sentido para alguém que você sabe que precisa escutar isso, manda para ele. Fala para ele assistir, tá bom? Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Nos vemos no próximo. Até mais. Tchau, tchau.